Boa noite, muito boa noite a todas e todos os amigos do Centro Espírita Nosso Lar. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez neste ambiente virtual. Olá, Sueli, tudo bem? Flávio? Sejam todos bem-vindos a mais um momento que é de reflexão, de serenidade, de esforço nosso de estar juntinho com Deus, não é? Para que a gente aprenda um pouquinho mais, que a gente vá atravessando esses desafios crescentes, aprendendo e evoluindo. Muito obrigada, Sueli. Eu vou ler uma pequena mensagem de Emmanuel, do livro que se chama Livro de Respostas, psicografado por Chico Xavier. Se chama Horas Difíceis, para todos nós, não é mesmo? É provável estejas atravessando as horas difíceis que não aguardavas. Querias o empréstimo de recursos amoedados para acertar os próprios negócios e os amigos falharam. Perdeste todos os haveres no investimento que te parecia importante e que te resultou em fracasso. Colocaste todas as esperanças num filho querido que te trocou por aventuras inferiores. Pessoas amadas deixaram-te a sós, afastando-se junto daqueles mesmos que te recebiam apreço e confiança. Companheiros de ontem sucumbiram-te hoje às vantagens e os bens. Apoiavas-te no afeto e na dedicação de alguém que a morte transferiu de plano, impondo-te desajuste e solidão. Se essas horas de crise te surgiram na existência, não te desanimes, nem te desesperes. Ergue a fronte para o alto e conta com Deus. É Ele que nos sustenta, que nos guia, que nos ilumina, não é mesmo? Então, com essa bela mensagem de Emmanuel, vamos realizar agora, vamos fazer uma prece para a gente aquietar um pouquinho mais o coração e a gente se dispor às orientações que vêm do alto sobre esse tema que nos é tão desafiador. Então, vamos serenando a mente, o coração. Te agradecemos, Jesus, por este momento em que aqui nos encontramos em Teu nome, para aprendermos do Teu Evangelho, para construirmos outras formas de olhar a vida com mais amorosidade, com mais luz. Te pedimos, pequeninos que somos, que possas nos iluminar na noite de hoje, aquietando o nosso coração, as nossas aflições, conduzindo nossos pensamentos aos bons caminhos, iluminando o nosso lar, os nossos vizinhos, o bairro onde moramos, iluminando nossa cidade, envolvendo em Tua luz todo o nosso planeta, especialmente onde esteja mais carente de luz, lá onde as aflições estão maiores. Que o Teu amor possa consolar os nossos irmãos e que possamos todos juntos caminhar com um pouco mais de paz, de serenidade, no aprendizado do amor e do servir. Fica conosco, Jesus. Muita paz, assim seja. Muito bem, jovens. O tema que me foi solicitado é sempre um desafio, não é? Em que pese já trabalharmos essa temática há algum tempo, mas é sempre um desafio pensar sobre essa temática. O tema que me foi solicitado foi causas, consequências e profilaxia do suicídio. Falar sobre suicídio, inevitavelmente, é falar sobre a vida, sobre o sentido da vida. Porque a problemática do suicídio nos coloca diretamente em contato com os paraquês, com os porquês,
né? Então, vale a pena nós nos perguntarmos persistentemente e com coragem, vale a pena viver, não é? Será mesmo que vale a pena? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer com a coragem de ir buscar as respostas. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui por alguma razão, tem algum sentido. Não faria sentido um criador colocar as criaturas em determinado ambiente para ficarem sofrendo, padecendo as mais diversas formas de necessidades e de misérias. Não é esse o objetivo. Então, se não é isso, o que é? Qual é mesmo o sentido? De maneira bem genérica, o sentido que temos é de evoluir, entendendo que nós somos espíritos imortais, ou seja, perdendo o corpo material, nós não morremos, nós nos mantemos vivos. O espírito que somos sobrevive à morte do corpo. Portanto, somos espíritos imortais. E estamos aqui aprendendo, estamos evoluindo. Ora, se nós estamos vivendo um processo de evolução, é porque nós estamos aprendendo o que ainda não sabemos. E como todo aprendiz, nós sofremos para aprender. Não é fácil. Claro, se você ainda não sabe, você para aprender, você passa por muitas dificuldades. E a depender da lição que você precisa aprender, a dificuldade pode ser maior ou menor. Agora, para além desse sentido mais geral de evoluir enquanto espíritos que somos, há sentidos mais específicos, de tempos, de momentos, de períodos particulares. Por exemplo, o sentido de vida de um adolescente, né, lá aos 14 anos de idade, já um jovem quase. Então, naquele período, o sentido pode ser estudar para ser um bom profissional, ter uma boa relação com sua família, ter amigos. Pode ser esse o sentido, eu estou aqui para fazer isso, eu quero ter uma profissão, eu quero ajudar o mundo nisto bem aqui, né? Pode ser isso, mas para uma pessoa de 80 anos de idade, o sentido vai ser outro, não é o mesmo. O que vai ser outro? Aí, às vezes, em sala de aula, os alunos diziam, mas professora, não tem mais sentido, não é? Eu vou esperar morrer. Claro que não. O sentido pode ser ajudar os netos a cuidar dos bisnetos, não é? Ajudar a família a se manter coesa, ajudar a família a se manter unida, ajudar a harmonizar, às vezes, arestas, conflitos que são naturais em toda a família. O sentido pode ser esse. O sentido pode ser ajudar a dar um pouco mais de alegria e felicidade para aqueles familiares. Isso aos 80 anos. Pode dar sentido? Pode. Quero me manter viva para fazer isso aqui. É importante que a gente tenha sempre presente que a nossa vida, os períodos que nós atravessamos, eles trazem consigo algumas demandas peculiares, algumas exigências particulares para conosco. Então, o que hoje a vida nos cobra é diferente do que ela nos cobrava há 10 anos, diferente do que nos cobrou há 20 anos, diferente do que nos cobrou há 30. É bem diferente. Então, a cada época da vida, a vida nos cobra determinadas coisas. E ao mesmo tempo que ela nos cobra, quando ela nos cobra, ela quer nos ensinar. E ao mesmo tempo que ela está ali querendo nos ensinar, ela espera de nós que a gente também se coloque diante dela dizendo, tudo bem, eu estou aqui para aprender e nesse momento creio que posso utilizar esses talentos que tenho, essas habilidades que eu tenho e contribuir desta maneira. Vejam que esse é um raciocínio que pode nos manter vivos. Por quê? Porque vai dando sentido para o nosso viver. O sentido deixa de estar no automatismo da vida, passa a ser um sentido consciente. Eu sei o que quero. E para eu executar, para eu vivenciar, experienciar isso que eu quero, o que eu preciso fazer? Isso. Ou seja, isso me dá uma orientação
de vida. Agora, para que isso aconteça, eu preciso ter duas coisas muito importantes. Eu preciso de força e preciso de discernimento. E aí vocês devem estar se perguntando, olha aí, já complicou, viu? Porque cadê a força? Será que nós temos mesmo esta força? Temos. Será que temos força para as adversidades que chegam para nós? Temos. Será? Como nós vamos descobrir se temos força? Só tem uma maneira, vivenciando. Nós só descobrimos a força que nós temos quando a única alternativa que nós temos é enfrentar aquela situação. A força que nós temos não aparece quando estamos diante do espelho, nem quando alguém conversa com a gente. A força que nós temos, ela vem diante das dificuldades do dia a dia. E é por isso que as dificuldades, quando bem aproveitadas, quando olhadas de uma maneira saudável, elas nos elevam, elas nos fazem crescer, elas nos fazem aprender. Essa força interior, ela é um atributo da alma. Todos a temos, ela é um dom natural, ninguém tira. Só que nós precisamos conhecê-la, permitir que ela venha à tona, potencializá-la, exercitá-la. É como os músculos. Quando a gente vai para a academia, se a gente não exercitar, eles atrofiam. Essa força, se nós não exercitarmos, ela também atrofia. Então, ela emerge nesses momentos de dificuldades, mas ela não vai emergir se a gente enveredar pela revolta, a raiva, o medo, a tristeza. Se isso aí nos parar, aí a gente vai se atrapalhar um pouquinho. Então a gente precisa reconhecer que tem força interior e buscar essa conexão com o alto, para que a gente possa, sob a orientação e com a força da espiritualidade benfeitora, de fato, retirar de dentro de nós essa força. Senão, nós vamos enveredar por outros caminhos que não são os que queremos. E o discernimento? Eu disse que nós precisávamos de força e de discernimento. O discernimento, enquanto capacidade moral de entender certo, errado, bom, ruim, o que fazer, que caminho percorrer, como é que nós vamos conseguir esse discernimento, esse conhecimento sobre a vida e sobre nós mesmos. Nós só vamos conseguir isso refletindo, pensando sobre o que nos acontece, pensando sobre nós mesmos, pensando sobre a vida, lendo, estudando, aprendendo com a própria vida. Então, quando eu estou ligada no automático e não me disponho a pensar sobre o que acontece na vida e comigo, a vida está passando e eu com ela nada estou aprendendo. Mas se diante do que me acontece eu consigo parar, pensar, aprender, isso aqui não foi legal, talvez agindo dessa maneira seja melhor, isso aqui também, olha, fiz desse jeito, deu certo, que bom, isso vai te dando força. Então, a gente só aprende isso conhecendo e conhecendo a si mesmo. Tudo isso nos fortalece para essa jornada de aprendizes que todos nós somos. Agora, quando nós não conseguimos seguir dessa maneira, quando nós estagnamos em alguns estados que são ruins, de pessimismo, de negatividade, de excessiva tristeza, de excessivo medo, tudo isso nós sentimos, O problema é quando esses estados nos imobilizam. Então, sentir tristeza é natural, claro, humanos que somos. Sentir raiva é natural, sentir medo é natural, se sentir decepcionado é natural. Agora, quando a raiva me conduz, quando o medo me conduz, aí eu estou com problemas, porque não são essas emoções que devem nos conduzir. Eu tenho que realmente buscar me equilibrar para lidar com aquela maneira, com aquela situação de uma outra maneira, lidar com aquelas emoções de uma outra maneira. E aí, quando nós não conseguimos fazer isso, nós terminamos sucumbindo diante dos desafios que a vida nos traz. Aí a gente se entrega para o desânimo, para a tristeza, a gente se entrega para o medo, a gente se entrega para a revolta, e aí a vida vai perdendo sentido. E quando ela
vai perdendo sentido, vem à minha mente, ao meu coração, porque ela está sem sentido, as ideias de querer tirar a própria vida. Então, com esse início, eu quero chamar a atenção de todos nós para o seguinte: precisamos cuidar de nós mesmos. Precisamos cuidar de modo atento, amoroso, disciplinado, né? Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós vamos ser tragados pelo pessimismo, pelo derrotismo, e aí realmente fica muito difícil a gente enxergar a luz. Então, a vida vai perdendo sentido e a gente vai se desencontrando com a essência de amor que nós somos, a luz que nós somos. Nós nos desencontramos. Quando nós nos desencontramos dessa essência de amor, nos desencontramos do alto, da conexão com o alto, perdemos essa conexão, aí realmente o mundo fica sem sentido, viver fica sem sentido, tudo perde o colorido e aí a gente pode enveredar por caminhos muito perigosos. Em O Livro dos Espíritos, na questão 943, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, assim: donde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Nem todos, mas de certos indivíduos. E os espíritos, de modo muito sucinto, resumem a resposta da seguinte forma: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. E complementam com algumas outras reflexões. Mas nós vamos nos ater a essas 3 características que os espíritos nos falam. Frequentemente nós interpretamos mal e dizemos: olha, não, eles não souberam nos explicar, eles não estão sendo justos. Como o efeito da ociosidade? Se eu não tenho nada a fazer, se eu não tenho com o que me ocupar, se eu não dou ao tempo um fim útil no sentido de produzir o que eu necessito para a minha sobrevivência e para a minha vivência, produzir para ajudar o outro, trabalhar ajudando o outro, não seja um trabalho voluntário ou em outras circunstâncias, enfim, se eu não contribuo com o mundo de forma alguma, se eu acho que a vida é ficar deitado ou nada fazer ou esperar que todos façam por mim, realmente a minha mente vai se ocupando do nada, do vazio, da falta de sentido a que eu me referi logo no início. E dessa forma eu posso enveredar por caminhos bastante perigosos, porque eu vou me tornando uma presa fácil de espíritos sofredores, de espíritos obsessores, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, é preciso a gente estar trabalhando, estar ocupado, estar fazendo algo bom, algo necessário, algo útil para nós, para os outros, para a vida social. Eles dizem da falta de fé, né? Efeito da falta de fé. E hoje a gente ouve muitas pessoas contestando isso. Não é falta de fé. Por exemplo, quem está com depressão não necessariamente está com falta de fé. É verdade. Quando eles falam aqui da falta de fé, eles estão se referindo à fé enquanto confiança. Não é a fé enquanto crença em Deus. A pessoa pode estar deprimida, né? Pode estar com todo esse derrotismo, pode estar com ideação suicida, pode estar com tudo isso acreditando em Deus. O que está acontecendo com ela não é a falta de fé enquanto crença, é falta de fé enquanto confiança. Ela não está confiando em si, na sua capacidade de lidar com aquela situação. Ela não está confiando na vida, nos outros, na capacidade da vida e dos outros ajudarem naquela situação. Ela não está confiando em Deus. Deus, tu me enviaste um encargo pesado demais, eu não estou suportando. Deus, tu erraste na medida e esse problema é muito grande, eu não vou suportar. Deus não erra, Deus não nos dá fardos que não tenhamos condições de carregar. Isso não significa que os fardos sejam fáceis e leves.
Pelo contrário, à medida que evoluímos, os fardos se tornam mais pesados, por razões óbvias. Quanto mais evoluímos, mais condições temos, mais ferramentas temos para lidar com as situações difíceis. Quanto mais infantis estamos espiritualmente, quanto menos amadurecidos, quanto menos ferramentas tivermos para lidar com as dificuldades que nos chegam, problemas menores nos chegarão. Porque senão nós não teremos condições mesmo de lidar com eles. Observem que ao nosso redor nós temos pessoas que enfrentam problemas de diferentes ordens. Mas tem um exemplo que nos ajuda a compreender bem isso que estou dizendo. Imaginem uma determinada pessoa para quem uma gripe é um tormento. Tem pessoas que às vezes uma gripe forte já acha que está morrendo. Aí vai, fica lá deitado e se entrega para a gripe e é uma confusão. Imagina essa pessoa enfrentando uma doença grave, muito grave. Não tem condições. Teria muita dificuldade, não é? Para enfrentar. Então, as dificuldades chegam conforme as condições de cada um. Não chegam as mesmas dificuldades para todos, porque o aprendizado é da lei de amor, mas o estágio em que nos encontramos, ele vai variando. Uns já aprenderam um pouquinho mais e têm mais ferramentas do que outros. Agora, o que nos cabe? Ajudar-nos sempre, uns aos outros. Aprendemos sempre, uns com os outros. Esse é um processo individual enquanto aprendizagem, mas enquanto vivência, experiência, ele é coletivo. Todos nós estamos enfrentando as dificuldades pelas quais temos que enfrentar, cada qual reagindo e conduzindo essas dificuldades da maneira que consegue. Então, quando em O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem isso, eles estão se referindo à falta de confiança. Deus, eu confio em Ti, me ajuda, eu estou frágil, eu não estou segurando bem, me ajuda, dá-me força. Mas a gente às vezes não pede força. O que a gente pede é que Deus remova aquilo que nós estamos entendendo como obstáculo naquele momento. Tira esse problema da minha vida, acaba com essa situação. Ou a gente faz pedidos assim. A gente não pede, por exemplo, as virtudes que nós necessitamos para lidar com aquele problema. A gente pede só que Deus resolva por um passe de mágica aquele problema. E Ele não vai resolver, porque aquele problema é para o nosso aprendizado. Aquele problema não é para nos punir, não é para nos castigar. Aquele problema é para nos ensinar. Deus não pune. E vocês podem pensar, bom, como não pune? Mas esse termo, esse verbo punir, nós vemos nos evangelhos. Desde das escrituras mais antigas, ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos esse verbo. Acontece que é a linguagem que a gente consegue compreender. Só há muito pouco tempo, né, do Espiritismo para cá, foi a doutrina que nos esclareceu o sentido da vida no que respeita a essa jornada evolutiva de várias reencarnações que nos fazem avançar até chegarmos de volta a Deus, a estarmos um com o Pai, como Jesus hoje já é um com Deus. Nós ainda não somos, nós ainda estamos muito distantes por incapacidade? Não, porque estamos ainda iniciando essa jornada. Nós estamos mal saindo da infância. E ainda somos muito infantis mesmo, do ponto de vista espiritual. Então, quando a gente fala, quando os espíritos falam da falta de fé, eles estão se referindo a essa falta de confiança. Isso é natural ainda no nosso estágio evolutivo? É, mas a gente precisa aprender a superar, buscar formas de entender a necessidade e sentir essa confiança em Deus. Deus não nos abandona. A vida não é um barco à deriva. Ela tem sentido, ela tem direção e ela tem comando, né?
Nós podemos fazer o que bem entendemos, tudo bem, mas vamos responder por isso. Vamos responder por quê? Por punição? Não. Vamos responder para a gente poder aprender. Olha, não é esse o caminho, então você vai vivenciar esse caminho de novo para poder aprender. Até que a gente aprende e não repete mais aqueles equívocos. Por fim, a saciedade. Então, repetindo a resposta dos espíritos, é refeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Aquela saciedade que é o caso em que a pessoa acha que já tem tudo e que não precisa lutar para conseguir mais nada, porque tudo já está ao seu alcance. Não precisa mais lutar por suprir suas necessidades materiais, tampouco as necessidades espirituais, às vezes a pessoa nem sequer identifica, né? E as necessidades afetivas. Todos nós precisamos utilizar o tempo de vida de maneira saudável e útil. Então, a ociosidade, né, e essa pretensa saciedade nos acomoda. Se ficarmos acomodados, nós não evoluímos, nós não avançamos. E é por isso que, de maneira muito sábia, Deus nos traz a dor como uma grande mestra. A dor não veio para nos punir, a dor veio para nos ensinar. É diante da dor que a gente é capaz de parar para pensar em nós mesmos, nos equívocos, nos comportamentos equivocados que estamos adotando, na vida equivocada que estamos experienciando. É diante da dor que a gente para. Se nós não sentirmos esta dor, nós não vamos parar para pensar. Então, quando a dor vem, ela nos humaniza, e se bem soubermos aproveitar no sentido de pensar os seus benefícios, para que aquela dor, o que ela está me ensinando, me ajuda, Jesus, a enfrentar essa situação. Se nós não adotarmos esse comportamento, essa dor não vai embora, vai seguindo, outra situação similar volta, até que a gente aprenda o que precisa aprender, porque ela veio para nos ensinar. Isso é tão verdadeiro que nós precisamos cuidar de nós, atentando para as nossas necessidades mais íntimas. Eu não estou compreendendo por que tal situação está me fazendo sofrer. Então, às vezes a gente diz, é melhor eu esquecer isso, porque se eu esquecer, não vou mais sofrer. Lê do engano. Você pode até não ficar mais lembrando daquele fato que está te machucando, mas você não resolveu. Você só resolve depois que você perdoa, depois que você aceita, depois que você mexe com algo dentro de você, para que aquilo ali não seja um problema. Pode ser uma dificuldade, pode ser uma dor, mas que não seja um problema que fique te atormentando, te trazendo mal-estar, e inclusive problemas físicos. Portanto, eu preciso cuidar de mim, cuidar da minha saúde mental e espiritual. E nós estamos vivenciando um momento muito privilegiado. Nunca na história da humanidade nós pudemos dispor de tantas ferramentas como hoje nós temos à nossa mão, né? Como nós temos à nossa mão, à nossa frente, ferramentas para a gente aprender a lidar com essas dificuldades. Portanto, a dor está chegando? Chega. A dor está nos apertando, nos comprimindo? Está. Mas junto, ao lado dessa dor, nós temos vários recursos que a gente só precisa olhar ao redor. Então nós temos, para além da prece, nós temos um evangelho que hoje nós estamos conseguindo compreender melhor do que compreendíamos há 30 anos, há 50, há 100. Hoje nós entendemos muito melhor o quanto nas entrelinhas do Evangelho está muito claro. Cuida de ti, ama-te e ama o outro. E é por isso que lá Jesus já nos ensinava, né? Amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse amor não é mais para um menos. Não começa com um depois com o outro, não. Essa tríade, ela se realiza ao mesmo tempo. E é com base nela que a gente tem que aprender a cuidar do nosso bem-estar íntimo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, as reflexões e orientações sobre o suicídio estão no capítulo 5,
que não por acaso se chama bem-aventurados os aflitos. Frequentemente, quando a gente ouve bem-aventurados os aflitos, a gente já diz, olha, pois é para mim mesmo, eu sou a própria aflição em pessoa, então eu sou bem-aventurado. Não. Quando a gente lê esse capítulo, a gente vai ver que são aqueles que aceitam aquela situação e buscam aprender com aquela situação. Aqueles que ficam se maldizendo, aqueles que ficam revoltados, aqueles que ficam se colocando contra Deus, esses não aproveitam os benefícios que aquela dor pode trazer. Aquela dor pode me fazer superar um comportamento que eu tenho há séculos. Aquela dor pode me fazer criar, descobrir dentro de mim talentos, possibilidades que eu nunca havia descoberto antes, porque ainda não tinha enfrentado aquela situação. Só naquela situação que eu vou enfrentar, é só ali que eu vou me descobrir. Então é por isso que está nesse capítulo, bem-aventurados os aflitos, e em um item chamado suicídio e loucura. Por quê? Quando o evangelho foi escrito, né, Kardec, quando ele sistematizou, as reflexões sobre a saúde mental eram ainda incipientes. Hoje nós já temos um cabedal imenso, avançamos muito em pesquisa e conhecimento sobre a saúde mental, né? Mas naquele momento, qualquer transtorno que se tivesse, se chamava de loucura, não é? Se chamava de loucura. Hoje não, a gente já entende que existem vários tipos de transtornos, para isso vários tratamentos e tudo mais, ok. Mas naquele tempo não. Então por isso que de modo sucinto ele diz, o suicídio é a loucura. Mas por que ele vai nos trazer isso dessa maneira? Porque ele vai relacionar esses momentos, essas situações de suicídio, de ideação suicida, de suicídio consumado, ele vai relacionar com desequilíbrio mental, que à época se chamava loucura. Hoje a gente já sabe que são transtornos mentais. Olha só como ele diz, eu vou ler só um trechinho para a gente ver como de maneira sábia a espiritualidade conduziu essa reflexão. Eles começam dizendo o seguinte: a calma e a resignação auridas, ou seja, que vem da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança do futuro, quer dizer, a calma e a resignação que vem da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, olha lá a confiança, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Essa serenidade, gente, não é aquela serenidade dos monges, de ficar ali sentadinho, ali, como se nada tivesse acontecido. É a serenidade que vem da certeza de um devir de luz. É a serenidade da certeza de que tem espíritos nos conduzindo. É a serenidade da certeza de que Deus não nos abandona e que ao lado daquela dificuldade, Ele está nos colocando as ferramentas para nós superarmos aquele momento e enfrentarmos aquilo de outra forma, aprendendo. Então, vejam, toda essa reflexão é nos mostrando que quanto nós temos que aprender. Em um livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, e do Espírito Emmanuel, em uma lição chamada Veneno, eles vão nos dizer que nos momentos de tormento, de revolta, de desânimo, nós sequer conseguimos perceber o que há de bom ao nosso redor. A gente não percebe. Quando nós estamos nesse estado de desequilíbrio, o que acontece? A gente acha, considera, percebe tudo como ruim. A gente não percebe as coisas boas que estão acontecendo. Esse é um exercício muito importante e interessante para nós todos fazermos. Mesmo em momentos muito difíceis, o que de bom me aconteceu hoje? De bom, claro, dentro do meu ponto de vista, né? O que de bom? Vocês vão perceber que, invariavelmente, a relação de itens do que foi bom, do que deu certo, é sempre muito, muito maior
do que a relação daquilo que não deu certo. Isso do nosso ponto de vista. Porque do ponto de vista da espiritualidade a lógica é outra. Mas do nosso ponto de vista, aí eles vão dizer que não deu certo. Então, o que não deu certo? Meu chefe me chamou a atenção na frente de todo mundo. Foi terrível, foi humilhante, eu me senti muito mal. Foi a única coisa que foi desagradável naquele dia. Entretanto, a gente vai dizer, meu dia foi péssimo, o dia inteiro. Né? Foi péssimo, porque isso aconteceu. Nós não consideramos o telefonema de amigos queridos, nós não consideramos que nós tivemos o que comer, nós tivemos para onde ir, uma casa, um transporte que nos levou para onde queríamos ir. Nós não consideramos o ar que nós estamos respirando nesses tempos de pandemia. Quanto nós temos que aprender sobre o valor do ar que respiramos, não é mesmo? Tirar a máscara e respirar. Ainda não é o momento de tirar a máscara, mas é tão bom quando a gente chega em casa que se liberta daquilo e respira aliviado. Que coisa boa. Obrigada, meu Deus, pelo ar que eu respiro. Obrigada pelos meus pulmões que estão conseguindo inflar e fazer o seu papel. A gente não considera isso, a gente só vai considerar aquele momento com o chefe que nos humilhou. Então, quando a gente não está bem, está em desequilíbrio, a gente realmente esquece esse lado bom do que acontece. E aí, a nossa relação com o mundo se altera para pior. A nossa relação com os familiares se altera para pior. Com os familiares, com os colegas de trabalho, com os amigos. A gente fica desanimado, ansioso, triste. E aí o que acontece? Lei de sintonia. Nesse estado de desânimo, de desencantamento, o que acontece? Eu vou me afinizando com espíritos que estejam iguais a mim. Então eu vou me afinizando com espíritos sofredores, né? Aqueles que estão vagando, sofrendo. E é por isso que às vezes, porque eu estou triste, eu começo a chorar muito mais. Aí, mas nossa, eu estou chorando tanto. Aquele choro não é só seu, você está chorando. A sua tristeza é a tristeza de um espírito que está ali, juntinho de você, e você não está vendo. O que fazer? Se reerguer, entender que a tristeza ela tem que vir, passar e seguir o seu curso. Nenhuma tristeza veio para ficar. Nenhuma emoção dessas veio para ficar. Nem mesmo a alegria, né? Ela vem e passa. Da mesma maneira a tristeza, a raiva, o medo e tantas outras emoções. Então, se eu entendo isso, eu cuido de mim. O que eu preciso fazer para sair desta tristeza? Então, eu vou me afinizando com esses espíritos sofredores. Mas em outras situações, eu me afinizo com os obsessores, aqueles que de fato estão querendo me fazer mal. Porque os espíritos sofredores, eles não estão com o objetivo de nos prejudicar. Eles apenas estão sofrendo e desorientados, e ali eles encontram abrigo no que a gente está sentindo e no que a gente está fazendo, e pronto. Aí ficam ali. O objetivo deles junto a nós não é nos prejudicar. O objetivo deles é apenas desfrutar dos mesmos fluidos. Agora, os obsessores não. Esses querem nos dominar, nos conduzir, nos orientar para aquilo que eles querem que nós façamos. E se forem os nossos adversários, né, do passado ou deste presente mesmo, que já tenham partido, aí eles vão nos conduzir para maus caminhos, nos influenciar. E não é incomum que eles nos coloquem ideias suicidas. Frequentemente as pessoas perguntam, sempre que uma pessoa comete suicídio, é por força, é por conta de um processo obsessivo? Não. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Pode acontecer assim? Pode. Pode. Mas o que é mais comum é que a pessoa entre nesse estado de desencantamento com o mundo, nesse estado de desesperança, de aflição, nesse processo depressivo, ou transtorno mental outro qualquer, bipolar ou qualquer outro transtorno, que lhe jogue ali para o ânimo para baixo, que aí sim foi a pessoa que permitiu, que facilitou, favoreceu a que o espírito outro tivesse acesso a ela para influenciá-la a cometer aquele ato. De
quem é a responsabilidade deste ato? É só daquele que influenciou? Não, é também daquele que cometeu o ato. As consequências são inúmeras, mas Deus, na sua sabedoria, o que faz? Por que que Ele permite que alguns consumem o suicídio e outros não? Só Ele para responder. Por quê? Cada caso é um caso. Cada um uma avaliação. E nós não temos condições de avaliar nenhum caso. Não conhecemos a história daquele espírito. Porque o que nós conhecemos, e muito mal, é fulano e beltrano. E muito mal, né? Muito parcialmente, muito fragmentadamente. Mas quem conhece a história do espírito é Deus, a espiritualidade benfeitora. Então, se permitem, é para que aquele espírito aprenda. Não está castigando. E ele vai aprender? Vai. Ele vai aprender com a dor. Ele vai aprender sofrendo. Ele vai aprender até compreender que não nos é dado tirar a vida. Esse é um direito que nós não temos. A vida é um dom de Deus e só a Ele cabe tirar. Mas na sua bondade, na sua grandeza, Deus nos deu o livre-arbítrio. Por meio do livre-arbítrio, eu posso ter essa escolha. Essa é uma saída para os meus problemas? Não, porque eu vou ter que repetir aquela situação em outro contexto. Eu posso cometer esse ato e num outro momento, não necessariamente na reencarnação seguinte, mas em alguma reencarnação futura, eu vou me defrontar com situação similar para que eu possa, em situação similar, para que eu possa aprender que existem outras maneiras de lidar com aquela situação. Como eu lhes disse, a dor não chega para punir, ela chega para ensinar. Então, quando vem de novo aquela situação, é para a gente aprender que não é aquela a saída. Existem outras saídas. E quais são elas? Quais são as saídas? Como eu posso pensar nisso de outra maneira? O que eu tenho que aprender com essa situação? Para que essa situação? Então, quando eu olho para isso de frente, buscando a ajuda do alto, eu encontro as respostas. Frequentemente, com pessoas que estão com ideação suicida, eu lembro a elas o seguinte: no momento de muita aflição, quando você estiver atordoada com essas ideias, peça ajuda do alto. Porque as pessoas nesse momento, elas não se encontram com condições emocionais de fazer uma leitura mais concentrada. Lê, não entende o que está ali porque está num estado emocional muito alterado. Entretanto, uma frasezinha dita com o coração, ela serve como uma oração. Por exemplo, Deus, me ajuda. Essa é uma frase de um poder imenso. Deus, me ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Venha em meu socorro. Isso a gente consegue dizer em um momento de aflição. E se colocar ali para receber essa ajuda do alto. Naquele momento, quando a gente se coloca com humildade diante de quem pode nos ajudar e pede essa ajuda, Deus não recusa, Deus não nega essa ajuda. E a ajuda chega. Pode não ser a ajuda que nós gostaríamos que fosse, mas a ajuda chega. Quantas pessoas têm o ato interrompido porque outros chegaram? Não se sabe o que se passou na mente daquela pessoa naquele instante, não é? Então, o que fazer quando nós estamos em sofrimento intenso? Buscar ajuda. Precisamos buscar ajuda. Ajuda dos outros, ajuda de um amigo, ajuda de familiares, ajuda de profissionais, ajuda na espiritualidade. Nós precisamos dessa ajuda, descansar, aquietar a mente, para que a gente possa se conectar com o alto, conosco, em prece, ou fazendo uma meditação, ou fazendo boas leituras. Do jeito que nós religiosamente nos perturbamos, nós religiosamente podemos aliviar esse sofrimento que nós já que estamos submetidos. Ter sempre presente que a vida tem um sentido no geral e que em cada período de nossa vida há sentidos particulares. Qual o sentido de minha vida nesse momento? Nesse contexto que estamos de pandemia, qual o sentido? Nesse momento aqui, qual é o sentido? É para eu fazer o quê? O que de bom é para eu fazer?
como aprender mais, como me tornar útil, para além do trabalho, da luta pela sobrevivência. O que mais eu preciso fazer? Como eu posso me tornar um ser melhor? Como eu posso sair desta existência melhor do que quando eu entrei? Se a gente se faz essas perguntas, a gente consegue as respostas para o sentido da vida naquele período em que nós estamos atravessando. Desenvolver a espiritualidade, não necessariamente a religiosidade, mas a espiritualidade entendida como conexão com Deus. E isso é muito pessoal. Você pode desenvolver a espiritualidade de diferentes maneiras, né? E ter essa conexão nos momentos de meditação, em momentos de relaxamento ou em momentos de prece. Não é? Há inclusive estudos, pesquisas interessantíssimas que mostram o quanto a nossa mente, o nosso cérebro se altera nesses momentos. A gente mobiliza áreas do nosso cérebro que são pouco mobilizadas, e são as áreas que nos dão criatividade, que nos dão força, que nos conectam com o alto, quando a gente está nesse esforço de aquietar um pouquinho. E nesse momento a gente recarrega todo o corpo físico, e a gente se recarrega também interiormente, porque a gente se sente mais em paz, mais sereno, mais tranquilo, um pouquinho mais fortalecido. Uma meditaçãozinha, uma prece vão resolver? Não. Para isso a disciplina, e nós temos que fazer isso com frequência. Ferramentas temos muitas, problemas muitos, mas ferramentas muitas também, e precisamos usar dessas ferramentas. Por fim, desenvolver a espiritualidade lembrando de Jesus: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei, abrir-se-vos-á. Então, nesse momento, é Jesus nos dizendo: vem, pede, vem, que nós estamos aqui para te auxiliar nessa jornada tão bonita, que é uma jornada de encontro com a luz, que é a jornada que nos leva a outras moradas da casa do Pai, que é a jornada que nos vai tornar seres puros de amor, porque seres de amor nós já somos, só que nós precisamos nos tornar seres puros de amor. Portanto, batei e abrir-se-vos-á. Jesus nos atenderá, não o nosso pedido, mas a nossa necessidade. Ele sabe melhor que nós como supri-la. Então vamos, para finalizar, vamos fazer uma prece, aquietando o nosso coração. Graças te damos, Jesus, por este momento em que nos encontramos e que tu nos trouxeste, por meio do teu evangelho, da espiritualidade amiga, essas reflexões para nos ajudarem na nossa vida dia a dia. Com a humildade de aprendizes que somos, nós te pedimos, Jesus, que ilumine o coração de cada um de nós, que ilumine o coração de todos os irmãos que se encontram neste planeta, nos dois planos da vida, aliviando conflitos, dores, dificuldades e ajudando-nos no aprendizado do amor e da paz. Que a tua luz possa, nesse instante, envolver todos aqueles irmãos com ideação suicida ou que tentaram o suicídio. Possam eles receber nosso abraço de força, de luz. Possam eles se reencontrar consigo mesmos, buscando a força que eles têm dentro de si. Possam eles contar conosco para as suas dificuldades cotidianas. E que a tua luz também envolva aqueles que já partiram por suicídio, aliviando-os, orientando-os. Que Maria receba nossa gratidão, que receba a tua luz, fortalecendo o seu trabalho junto aos irmãos que partiram sem pensar no sentido que a vida tem de belo, de bom, de iluminado. Que a tua paz permaneça com todos nós, ajudando-nos na jornada que nos leva a ti. Muita paz. Muito bem, jovens, muito obrigada. Agradeço em nome
do Centro Espírita Nosso Lar, por este momento que estivemos juntos. Um abraço de luz, de paz, de serenidade, de muito amor. Encerro aqui.